Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje eu vou dividir uma história muito pessoal e dolorosa que vivi. Pode ser difícil ouvir, mas eu sinto que é importante falar sobre isso. Bom, eu me casei com a Josiane completamente apaixonado. O nosso relacionamento era cheio de amor e promessas, e eu pensava que a nossa família era perfeita. Mas com o tempo, algumas coisas foram mudando. A Josi deixou de ser carinhosa, de falar comigo do jeito doce de antes, sabe? E sinceramente, eu até pensei que essa mudança era por causa da situação em que a sua mãe estava. Na época, minha sogra estava muito doente. E a Josi, sendo filha única, tinha que lidar com toda a pressão emocional e a responsabilidade de cuidar dela. Olha, eu tentava ser compreensivo e fazia de tudo para ser um apoio para ela, ajudando como podia. E quando a minha sogra saiu do hospital e voltou para casa, a Josiane disse que iria passar alguns dias com a mãe, pois naquele momento ela precisava dela 100%. E eu concordei, compreendendo que a saúde da mãe era uma prioridade. E toda noite depois do meu expediente, eu passava lá para ver a minha sogra, dar um beijo na minha esposa e depois eu voltava para casa. Olha, às vezes eu até queria ficar por lá mais tempo, mas a Josiane dizia que o gato não podia ficar em casa sozinho e fazia de tudo para eu ir embora logo. E sempre depois do jantar eu voltava para nossa casa. Olha, o engraçado foi que mesmo depois da minha sogra melhorar, a Josi não voltava para casa. Era sempre uma desculpa diferente e às vezes dizia que precisava ajudar mais um pouco com os cuidados da mãe, porque o pai sozinho não iria dar conta por causa do problema na coluna. E pagar alguém para dormir ficaria, muito alto o valor. E no início, eu até compreendia e tentava ser paciente, mas com o tempo, aquilo começou a me incomodar. Eu já estava 45 dias sem ter a minha esposa. E cada dia que passava, eu sentia que estava esquecendo até o cheiro do perfume dela. Olha, eu precisei ter uma conversa franca e sincera. E a resposta dela foi rápida, alegando que eu estava sendo egoísta, insensível, e que se fosse a minha mãe, eu estaria fazendo a mesma coisa. Mas a Josi naquela noite foi grossa, estúpida, e a gente chegou a discutir por isso. E ela desligou o telefone na minha cara. E no dia seguinte, a Josiane veio em casa para conversarmos novamente. Ela pediu um pouco de paciência e me falou sobre o amor que sentia pela nossa família. Contudo, destacou que a prioridade naquele momento era a sua mãe. E eu, mais uma vez, relevei. Bom, Josi ficou mais uma semana na casa da mãe e finalmente voltou para casa. E eu esperava que aquele retorno significasse o começo de uma nova fase para nós. No entanto, a minha esposa continuou distante e ficamos assim por mais ou menos 15 dias. E como num passe de mágica, ela voltou a ser como antes. E tivemos não uma, mas várias noites de amor. A minha esposa parecia incansável e cada toque, cada beijo fazia o meu coração bater mais forte.
e eu precisei ter bastante bala na agulha para não deixar ela na mão, viu? Porque a Josi toda vez que me via queria mais. E voltamos a ser o casal de antes. E sabe de uma coisa? Um dia, enquanto terminávamos o almoço na casa da minha sogra, a Josi revelou que estava grávida. E a notícia me sacudiu por dentro. Uma criança a caminho era tudo o que eu mais queria. Eu queria muito ser pai. E a Josi estava realizando o meu sonho. E cerca de 3 meses depois, durante uma consulta de rotina, fomos pegos de surpresa. O médico informou que a gravidez da Josi era de risco. Ela estava com complicações e havia a possibilidade de perder o bebê. E as palavras do doutor me deixaram desesperado e com muito medo de que algo ruim acontecesse com o meu bebê e com a minha esposa. E eu ficava o tempo todo com o coração na mão. Qualquer gemido que ela dava, pronto, lá estava eu. A minha esposa foi orientada a fazer repouso absoluto. E ver a Josi, que sempre foi muito ativa, cheia de energia, sendo obrigada a ficar deitada a maior parte do tempo, era estranho para mim, sabe? E eu toda hora perguntava se ela estava bem. Bom, os dias passaram lentamente e eu me dividia entre o trabalho e os cuidados com a Josi. E cada vez que ela reclamava de dores ou demonstrava algum desconforto, o meu coração já disparava. Eu tentei ser o mais presente possível porque eu sabia que não estava sendo fácil para ela. E com o passar do tempo, o repouso e o tratamento surtiram efeito. O bebê estava se desenvolvendo bem e os riscos, diminuíam a cada consulta. O alívio que senti quando o médico disse que a situação estava sob controle foi imenso. Olha, ver a minha esposa passar por tudo aquilo me fez admirá-la ainda mais. Não era apenas o bebê que estava lutando para nascer. Era ela que, mesmo diante da fragilidade, se mantinha firme. E quando finalmente o risco passou, passamos a contar os dias com mais tranquilidade. Mas conforme o parto se aproximava, eu notei que a Josi começou a mudar. Ela andava assim pela casa com passos curtos e nervosa, murmurando palavras soltas. E muitas vezes não falava coisa com coisa. Olha, no início eu achei que fosse apenas a ansiedade, algo normal que acompanha as últimas semanas de gestação. Mas com o tempo a preocupação dela começou a me preocupar também. Às vezes, quando eu levantava para ir ao banheiro de madrugada, a minha esposa estava acordada e quando perguntava se estava tudo bem, ela apenas me pedia para eu abraçá-la e nos meus braços ela chorava. Bom, eu estava saindo da empresa quando a minha sogra me ligou, informando que a minha esposa tinha ido para o hospital e já tinha ganhado o bebê. E eu imediatamente corri para lá. E o caminho até o hospital parecia uma eternidade. A minha mente estava a mil, cheia de pensamentos e emoções. E quando finalmente eu cheguei lá, encontrei a minha sogra na porta. Ela já estava indo embora porque precisava tomar o remédio de pressão. Então eu a abracei e a agradeci por ela ter acompanhado a Josi e entrei. Lá dentro, eu fui conduzido por uma enfermeira até o berçário. O meu coração batia tão rápido que eu pensei que ele fosse sair pela boca de tão emocionado que eu estava.
A enfermeira, tão simpática, toda hora me desejava felicidades. E eu, todo orgulhoso, imaginando o meu menino à minha cara. Mas assim que os meus olhos caíram sobre aquele pequeno bebê, ali enrolado em uma manta, o meu mundo pareceu parar. O bebê era um menino como haviam dito, mas ele não se parecia nada comigo. A pele dele era negra, profundamente diferente da minha, que sou loiro, de olhos verdes. E eu fiquei ali, em pé, paralisado, encarando aquela criança, sem entender o porquê ele estava me apresentando um bebê que não era o meu. Sabe quando você sente um frio percorrer a espinha? Pois é, foi isso que eu senti naquele exato momento. A minha mente começou a girar em câmera lenta, tentando processar o que eu estava vendo. E eu só conseguia pensar que aquele menino não era o meu. A enfermeira perguntou se eu queria segurar o bebê, mas eu disse que não, que ele era muito molinho ainda. E eu olhei para o bebê mais uma vez, e tudo que eu pude sentir foi um abismo crescente entre mim e aquela criança. Não era uma questão de cor ou de aparência, era questão de um provável engano, aquilo tudo. E depois de deixar o berçário, eu caminhei até o quarto onde a Josi estava. Eu estava completamente desorientado e precisava de resposta para aquela confusão. E quando a minha esposa me viu, ela começou a chorar e me pedir perdão. E eu fiquei ali, parado, sentindo um turbilhão de raiva dentro de mim. Olha, parte de mim queria gritar, queria exigir uma explicação completa, mas outra parte estava simplesmente sem forças para dizer uma palavra. E eu a observei somente, tentando entender se aquele arrependimento que ela demonstrava era real ou se era apenas uma resposta à descoberta inevitável. E eu respirei fundo e encontrei um risquinho de força e fiz a pergunta que não queria calar. Perguntei se aquele bebê era fruto de uma traição. E a Josi abaixou a cabeça e não respondeu nada. E então eu saí do quarto com o som do "eu te amo e me perdoa". E quando eu saí do hospital, o peso de tudo que tinha acontecido desabou sobre mim. Eu senti as minhas pernas fraquejar enquanto eu caminhava pelo corredor. A ficha finalmente tinha caído e a dor que eu estava tentando segurar dentro de mim explodiu. E sem conseguir me controlar, eu me encostei em uma parede e desabei em lágrimas. Eu estava agora sem chão, destruído por uma verdade que eu nunca imaginei enfrentar. Olha, eu passei algum tempo ali, sabe, chorando assim baixinho, tentando absorver a realidade do que a Josi tinha feito. A imagem do garoto continuava passando pela minha mente. Aquele menino inocente que não era o meu. E com a mente a mil e o coração destroçado, eu tomei a decisão de ir até a casa dos pais da Josi. Eles precisavam saber o que havia acontecido. Precisavam entender a situação, assim como eu estava tentando entender. E eu peguei o carro e dirigi quase automaticamente até a casa da minha sogra. O lugar onde tantas vezes a Josi disse que estava quando estava longe de mim. E quando eu cheguei à casa dos meus sogros, os dois estavam sentados no sofá, como se já soubessem
que eu apareceria ali. E assim que eu entrei, eu me sentei e começamos a conversar. E a conversa que eu tive com os meus sogros foi bastante delicada. Eles estavam visivelmente abalados. Olha, era difícil para eles acreditarem também que a Josi havia me traído. Sabe, a imagem que eles tinham da filha era de alguém fiel, incapaz de cometer um erro tão grave. E por mais que eu estivesse ali, contando o que havia acontecido, eles pareciam lutar internamente para aceitar a realidade. E eu não tive coragem de ir buscar a Josi e o bebê no hospital. Deixei isso por conta do pai dela. Enfim, a notícia correu pela minha família de uma forma que eu nunca, jamais imaginei. Em questão de dias, até os parentes mais distantes, aqueles que eu só via no final do ano, começaram a ligar para minha mãe, querendo saber se tudo o que estavam ouvindo era verdade. Olha, a história da traição da Josi e do fato do bebê não ser meu se espalhou como um incêndio. Cada ligação eu sentia o peso da humilhação aumentar. Parecia que a minha vida privada havia se tornado um espetáculo para todos. E sabe de uma coisa? Não era só a minha dor que estava sendo discutida, mas a traição da Josi, as falhas do nosso casamento e até o bebê, que não tinha nada a ver com aquilo, estava sendo mencionado. Olha, a situação estava cada vez mais insuportável. E eu tentava seguir com a rotina, mas tudo estava fora do lugar. A minha cabeça girava em torno daquela traição, da humilhação pública, da quebra de confiança. Até que um dia, após mais algumas tentativas, a Josi me enviou uma mensagem que foi como um último apelo. E ela me implorava para eu ir até a casa da mãe dela para finalmente conversarmos. E aquela mensagem era longa, cheia de desculpas, promessas e desespero. Dizia que não aguentava mais o silêncio, que precisava que eu a ouvisse, que falássemos sobre o que seria de nós futuramente. E eu li a mensagem várias, mas várias vezes, antes de decidir o que fazer. A verdade é que mesmo após o que aconteceu, uma parte de mim ainda estava confusa, porque o amor que eu sentia pela Josi não tinha sumido completamente. Ele ainda estava em mim. E sabe, quando eu cheguei na casa da mãe da Josi, a primeira coisa que eu senti foi o cheirinho de bebê pelo ar. E aquilo doeu na minha alma, mas eu ignorei tudo aquilo. Cumprimentei o meu sogro, a minha sogra que estava com a criança no colo, e a Josi me levou para o quarto para finalmente termos a nossa conversa. A Josi evitou olhar nos meus olhos por alguns segundos. Era como se ela estivesse buscando coragem para dizer o que precisava ser dito. E quando finalmente falou, foi direta e sem rodeios. Ela me pediu perdão, disse que não planejou nada daquilo, mas infelizmente, quando a mãe dela ficou doente, ela começou a passar mais tempo no hospital. E lá, ela conheceu um enfermeiro. E no começo, os dois apenas conversavam, mas entre uma conversa e outra, eles acabaram se aproximando mais do que imaginavam. E a Josi acrescentou que não tinha justificativa para aquele erro, mas foi apenas uma vez, uma única vez. E quando ela se deu conta de que havia feito, já era tarde demais.
Olha, aquela que foi a minha esposa se sentou na cama e começou a chorar. E eu senti foi muita raiva dela, muita vontade de fazer uma bobagem. Mas me controlei e falei com a voz firme que queria a separação. A Josi tentou me convencer de que a gente poderia voltar a viver juntos novamente. Mas eu sabia que não tinha mais condições de continuarmos juntos por mais que eu ainda a amasse. E ela chorou mais, implorou, disse que poderia mudar, que faria qualquer coisa para me ter de volta. Mas a decisão já estava tomada. Eu precisava me afastar, recomeçar sem as sombras daquela traição. Olha, a minha ex seguiu a vida dela, criou filho sozinha e alguns anos depois nos encontramos assim por acaso. E ela me contou que não havia arrumado ninguém desde então. E perguntou se eu já tinha conseguido perdoá-la. E eu respondi que sim, mas o meu perdão ainda não havia me dado amnésia. E por isso eu ainda me lembrava da traição. E naquele dia ela me disse que me amava muito e se eu desse mais uma chance, nunca iria me arrepender. Mas eu descartei qualquer hipótese de esperança e pedi para ela seguir a vida dela sem mim, porque era aquilo que eu estava fazendo, seguindo a minha vida sem ela. E quando eu menos esperava, no final do ano de 2021, eu conheci a Elaine. Ela apareceu na minha vida de um jeito que eu não esperava. E aos poucos eu fui deixando as feridas do passado para trás. Nós construímos algo bonito juntos, algo novo, e tivemos uma garotinha, a Paloma. Estou em paz, vivendo a vida que sempre sonhei. E sabe de uma coisa? O amor que eu não consegui continuar com a Josi, eu encontrei de uma outra forma, ao lado da Elaine.